Olá pessoal, professor André Valente. Hoje nós vamos falar sobre a primeira escola literária da literatura de língua portuguesa, o trovadorismo. Então, roda a vinheta! A primeira escola de literatura da língua portuguesa é o trovadorismo, né? Bom, para começar pelo nome, né? De onde vem esse nome, trovadorismo? Esse nome trovadorismo vem das trovas, que eram também um outro nome para as cantigas, que é o tipo de poesia que se fazia nessa época, uma poesia que falava principalmente do amor. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Era feita por poetas que eram conhecidos por serem andarilhos, né? Essa tradição ela vem de uma região da Europa chamada Provença. Esses poetas provençais, né, por vários motivos, chegaram até a região norte de Portugal, ali próxima da Galícia, né, naquele momento em que Portugal ainda não era exatamente um país com fronteiras, um reino que estava ali definindo as suas fronteiras, né? Essa tendência literária ela vai acontecer ali entre os séculos XII, XIII, XIV e meados do século XV, ali naquela região norte de Portugal, ali que vai acontecer essa tradição dessa poesia trovadoresca, né? E por causa disso, essa poesia é escrita ainda numa língua que não é exatamente a língua portuguesa, né? Uma língua que vai se chamar ali de galego-português ou galaico-português, né? Ou também podemos chamar aí de português arcaico. Bom, como que essa poesia chegou até nós, né? 800 anos depois. Ela chegou até nós graças a algumas coletâneas chamadas cancioneiros, né? Que juntavam, né, esses poemas. Eram coletâneas desses poemas escritos por nobres. Tá? Inclusive alguns reis, né, escreveram essa poesia. Vem ainda de uma tradição mais popular, né? Eram alguns poetas andarilhos que paravam nos lugares e faziam ali a sua poesia, distraindo as pessoas e tal. Esse costume vai acabar chegando até a nobreza e alguns nobres também vão se aventurar e vão escrever essa poesia. Essa poesia vai ser coletada nesses cancioneiros e depois vai ser descoberta, estudada, e por isso que nós estamos aqui falando dela, e graças a essa poesia que nós temos uma noção, né, das origens da literatura, da poesia de língua portuguesa. Tá? O que vai ser encontrado nesses cancioneiros são cantigas, né, poemas que recebiam esse nome porque eram feitos para serem acompanhados por música. Então não havia naquele momento ainda a ideia de se ler poesia, né? Não se lia poesia, se cantava poesia. E as pessoas ouviam essa poesia. Essa poesia geralmente ela era cantada principalmente nos momentos festivos, em reuniões, né, de jantares, reuniões para discutir questões políticas, discutir principalmente isso, né, para discutir questões políticas, para discutir o casamento entre duas famílias nobres, né, filhos de duas famílias nobres, enfim, era nesse momento que essa poesia ocorria, tá? E ela acabou aí gerando uma tradição. Algumas características dessa poesia chegaram até os dias de hoje. Então vamos ver quais são? Bom, para começar a gente vai dividir essa poesia trovadoresca, né, em dois grandes grupos. Nós temos uma poesia lírica, né, e uma poesia satírica. A poesia lírica ela vai falar de amor.
E aí nós subdividimos a poesia lírica em cantigas de amor e cantigas de amigo. As cantigas de amor eram aquelas que falavam do amor do homem por uma mulher. As cantigas de amigo falavam do amor de uma mulher por um homem. As cantigas de amor são aquelas que falam do amor de um homem por uma mulher. Geralmente esse homem é um nobre, né? Que está amando uma mulher que também é da nobreza, mas que em geral é uma mulher muito difícil ou se não impossível para ele. Ela pode ser impossível por vários motivos, ou porque ela está numa posição social acima da dele, apesar de serem ambos da nobreza, ou o que era muito comum na época, né? Como os casamentos, os noivados e os casamentos eram arranjados pelas famílias em nome, na verdade, do poder, em nome do domínio de terras, era muito mais por motivos políticos do que por sentimentos, né? Então havia também aqueles casos em que a mulher estava prometida para se casar com outro rapaz, o rapaz estava prometido para se casar com outra moça, mas na verdade ambos gostavam de outras pessoas. Então o trovador fazia ali os seus poemas para a sua amada. Então era muito comum esse tipo de situação também. Então uma das características que vai marcar essa poesia, principalmente essas cantigas de amor, é o sofrimento. É o sofrimento do poeta por não poder ter a sua amada. Aquele sofrimento, aquela dor que ele chega até mesmo a desejar a morte, né? Ele chega até mesmo a pedir que Deus o leve, que Deus tire a sua vida, porque não vale a pena viver a vida se não for para ter a sua mulher amada. É interessante, né? Muito parecido com a sofrência, né, que nós temos nos dias de hoje, né? Isso não é à toa, tá? Esse gosto que nós temos pelo sofrimento amoroso vem de lá de trás, é uma tradição da nossa cultura, e a poesia literária, né, ela tem muito a ver com isso, né, por construir essa tradição que veio passando aí ao longo dos séculos. O poeta sofre, a palavra que se usa para esse sofrimento é a palavra coita, que vem aí da língua provençal, de onde inclusive em português surgiu a palavra coitado, né? Então ele sofria, ele era um coitado, aquele que estava sofrendo por sua amada porque ela era impossível para ele. Então, uma das características dessas cantigas é o eu lírico é masculino, é a voz de um homem que fala, ele trata a sua amada como senhora, ele chama a sua amada de minha senhora. Por quê? Porque a ideia de senhora nesse momento não tinha a ver só com uma questão, não tinha a ver com uma questão de idade, tinha a ver com a ideia de poder mesmo. Minha senhora é aquela que tem o poder sobre mim, é aquela que manda em mim, é aquela de quem eu sou servo. Então o poeta se coloca na posição de vassalo dessa mulher. Então nós temos aí a vassalagem amorosa. Tudo isso está muito relacionado ao contexto histórico e social da época. Vamos lembrar que no final da Idade Média nós temos ali o contexto do feudalismo, e do teocentrismo. O feudalismo diz respeito ao poder político, ao domínio político e militar terreno, material, social. Então era a nobreza que tinha, feita de senhores de terras, que dominavam determinados territórios, tá?
e que tinham ali os seus cavaleiros a seu serviço para defender o seu território. Não só os cavaleiros, que eram aqueles homens que eram treinados para isso, mas na verdade todos os moradores das terras de um senhor tinham a obrigação de defender essas terras contra os ataques dos inimigos, que eram muitos, né? Então a ideia de chamar a mulher de senhora era reproduzir na poesia essa relação de vassalagem que havia na sociedade, tá? E o teocentrismo, que era a ideologia que dizia que tudo isso, toda a pirâmide social dessa época, isso era a vontade de Deus. Esses senhores eram escolhidos por Deus, então a vida era assim porque Deus quis assim, né? Então esse era o contexto dessa poesia, tá? E tudo isso acabava se refletindo na linguagem poética. Então nós temos esse sofrimento amoroso, o poeta ele deseja essa mulher, mas ele não pode falar dos seus desejos. Então ele vai usar aquilo que nós chamamos de amor cortês. O que é o amor cortês, né? É daí que veio a ideia da cortesia, veio a ideia aí de fazer a corte. Por quê? Porque era um ambiente ali da corte. Nesse ambiente havia todo um formalismo nas relações, havia todo um modo de se expressar e de se portar que tinha que cumprir certas regras, né? E isso acabava também se refletindo na poesia. Então o poeta não falava diretamente do que ele sentia. Ele usava ali de uma linguagem metafórica, de uma linguagem cheia de eufemismos, né? Na verdade ele expressava a ideia de um amor sublime, um amor cristão, um amor elevado, puro, né? Um amor de adoração. Então ele tratava a sua mulher como uma verdadeira santa a ser adorada, a ser cultuada, né? Colocando ela num ponto muito mais elevado do que o dele, né? Nessa condição de vassalo. O outro tipo de cantiga lírica também eram as cantigas de amigo. As cantigas de amigo, elas falavam do amor de uma mulher que estava esperando o seu amado voltar, né? E ela vai à beira do rio e conversa com o próprio rio, conversa com as árvores, fala com Deus, né? Ou conversa com uma ama de companhia, uma dama de companhia, conversa com a sua própria mãe, né? E ali ela chora, ali ela lamenta a ausência desse amado. Esse amado que pode ser um cavaleiro que foi servir ao seu senhor, então foi para uma guerra e acabou, né, que ele não demora muito para voltar, e ela não sabe se ele volta, ela não sabe se ele encontrou outra mulher, né? Então todo medo de que isso aconteça faz com que essa mulher sofra, e isso é transcrito na poesia, né, nesse sofrimento da mulher amada. Então, diferente das cantigas de amor, em que o eu lírico masculino fala diretamente à sua amada, declarando o seu amor diretamente à sua senhora, né, nas cantigas de amigo não, existe uma relação de diálogo, né, entre o eu lírico feminino, é uma mulher, falando ali com Deus, e muitas vezes Deus responde ao seu chamado, né? Então os versos reproduzem aí a resposta de Deus, né? Eu vou colocar para vocês agora, para vocês ouvirem um pouquinho, uma das cantigas mais conhecidas dessa época, reproduzida como canto. Então, ouçam um pouquinho. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Ai Deus, ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado. Ai Deus, se sabedes novas do meu amigo, aquel que mentiu do que pôs comigo. Ai Deus, se sabedes novas do meu amado, aquel que mentiu do que máis chorado.
amigo. Eu bem vos digo que essa não é vivo. Ai Deus, eu é. Ai Deus, eu é. Vos preguntades por vosso amado. Eu bem vos digo que vivo é sano. Ai Deus, eu é. Ai Deus, eu é. Eu bem vos digo que sano é vivo. E será vos quanto braço saído. Ai Deus, eu é. Ai Deus, eu é. Eu bem vos digo que vivo é sano. E será vos quanto braço passado. Ai Deus, eu é. Ai Deus, eu ai flores do verde pino. Bom, como vocês viram, né, a mulher está ali falando, né, com os pinheiros, falando com Deus, né, sobre o seu amado que não está presente, o seu amado que se foi, e ela sofre por isso. Então, essa é a característica aí das cantigas de amigo, né? Nós temos o eu lírico feminino, a ausência do ser amado, a relação de diálogo, o contato direto com a natureza, né, e o diálogo com essa natureza. Formalmente, essa poesia, tanto as cantigas de amigo quanto as cantigas de amor, elas não tinham muitas regras formais. Porque como elas vieram de uma tradição oral, como elas foram feitas para serem cantadas, então não havia muitas regras. Algumas características que nós conseguimos perceber na estrutura dos poemas é o paralelismo, né, como você viu aí na cantiga de amigo, né, em que se fala aí, ai flores do verde pino, e depois ai flores do verde ramo. Essa repetição de estrutura, mudando apenas algumas palavras, é que nós chamamos de paralelismo. Então isso é o que nós vemos de característica formal, mas na verdade não havia muitas regras para esse tipo de poesia. Além das cantigas líricas, há também as cantigas satíricas. As cantigas satíricas são aquelas em que elas ocorriam principalmente mais afastadas da corte, né? Nas vilas, e tinha muito a ver com os momentos de diversão ali, os momentos em que os servos paravam para beber, para conversar, e aí você tinha aquele trovador que vinha ali para fazer graça, e elas faziam sátira, elas faziam humor com quem? Com a nobreza, né, com a igreja, com os pecados, com a hipocrisia da sociedade, né, ou com alguma rusga ali, algum problema que estava acontecendo entre duas pessoas, entre dois senhores, né, o senhor defendido por um determinado grupo, o senhor defendido por outro determinado grupo, né, ou com alguém que de repente houvesse atacado ali a reputação do poeta, do trovador.
né? Então eram cantigas que falavam do cotidiano mesmo, do dia a dia, fazendo a sátira, um pouquinho parecido aí com o que nós vamos encontrar em alguns gêneros musicais da atualidade, né? Nós vemos isso, por exemplo, no rap, né, que faz aí a crítica social, fala da realidade política, da realidade social. Nós temos aí o repente nordestino, que também faz esse tipo de coisa, fala dos assuntos políticos, faz crítica social, faz a sátira, faz o humor, né? Então é dessa forma que os poetas faziam essas cantigas satíricas. As cantigas satíricas, elas também se subdividem em cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As cantigas de escárnio são aquelas que vão fazer a crítica de uma maneira mais indireta, vão usar uma linguagem um pouco mais branda, menos agressiva, não vão citar o nome de quem está sendo criticado, de quem está sendo atacado, né? Vão deixar no ar ali, através de indiretas, de ironia, enfim. As cantigas de maldizer não, essas já são diretas, pontuais, citam o nome do indivíduo, muitas vezes satirizam, falam de características físicas, falam abertamente dos problemas que o indivíduo tem. Então, se o homem era traído por sua mulher, eles falam abertamente sobre isso, usa a linguagem de baixo calão mesmo, falando até palavrões, né? Uma linguagem ali muitas vezes pornográficas, enfim, tá? Essas são as diferenças aí, mas em alguns momentos a gente vai ver que essas coisas se misturam um pouco, por isso que os críticos não tem um limite exatamente para que seja cantiga de escárnio e maldizer. A gente pode dizer que a gente vai encontrar as duas posturas, tanto o escárnio quanto o maldizer, nessa poesia dessa época. Tudo bem? Bom, além da poesia, né, nós temos nesse período a prosa, né, que era composta das novelas de cavalaria, né? Eram narrativas que falavam ali da vida dos cavaleiros, das grandes guerras, das grandes aventuras, né? Claro que se colocava muito elemento ficcional, porque havia ali toda uma áurea, né, de heroísmo, de misticismo em torno desses cavaleiros, né? Algumas pessoas acreditavam que alguns cavaleiros eram protegidos por Deus, né, que tinham poderes, que tinham um corpo fechado, por isso que eles não morriam. E aí as histórias que se contavam eram histórias que iam passando, né, de boca em boca e falavam de enfrentar gigantes, de enfrentar deuses, de coisas poderosas, né? Então essas novelas de cavalaria, elas vão ser divididas aí em alguns ciclos. Então nós temos as novelas do ciclo bretão ou arturiano, que gira em torno da história de Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Temos as novelas do ciclo carolíngio, que giram em torno de Carlos Magno e os 12 pares de França, e temos as do ciclo clássico, né, que vão falar aí de histórias grecolatinas, né, com heróis ali grecolatinos. Essas novelas de cavalaria, então faziam parte da fantasia popular, né? Os cavaleiros eram considerados os verdadeiros heróis daquela época, né? Então havia todo um código de ética que se falava que os cavaleiros tinham, né? Então um código moral. Além disso, esses cavaleiros sempre prometiam voltar para suas amadas, então sempre havia uma amada esperando o retorno desse cavaleiro. A ideia dessas novelas, novelas de cavalaria, era um pouco também alimentar a ideologia da época, né? A necessidade da defesa do reino, a defesa do rei, né? O respeito pelo mesmo Deus do rei, que era o Deus cristão, né? Então todas essas novelas acabavam ali servindo para fortalecer a ideologia daquela sociedade. Bem, então essa foi a primeira escola literária da nossa língua, né, da língua portuguesa. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Dá uma curtida aí, comenta, compartilha esse vídeo, chama os seus amigos para conhecer o nosso canal. Até o próximo vídeo, um grande abraço.